Deus nos abençoe nesse dia tão maravilhoso, né, que o Senhor preparou para nós, para mim e para você, para que nós recebemos, né, palavras positivas, palavras de força, palavras de coragem, palavras de transformação e mudança de vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar esse vídeo aqui hoje, né, orando junto com nossos irmãozinhos surdos e os ouvintes. Deus abençoe cada coração que está do outro lado do vídeo. Que o Senhor Deus fale dentro de cada um de nós, para que nós possamos de verdade obedecer, respeitar, ter a responsabilidade de servir, né, em verdade. Tudo o que for falado aqui hoje nesse vídeo é tudo do Senhor, mandado para todos nós ouvirmos, vermos e também obedecer. Eu agradeço a Deus por esse momento tão especial. Amém? Deus te abençoe. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus e ler, né, pensar, receber no coração no livro de Gálatas, né, no Novo Testamento, no capítulo 6, do versículo 7 até o 10. Amém? Amém? Então vamos começar, vamos ler, depois nós vamos pensar, falar um pouquinho e que nós possamos de verdade mudar a nossa vida, enquanto Deus está mandando e dando tempo para que nós possamos de verdade mudar o nosso coração. Amém? Então vamos ler, acompanha, peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração e dê a direção, né, para que você possa permanecer firme, sempre, sempre, sempre. Amém? Então vamos lá, no livro de Gálatas, meus irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que você está semeando, sobre o que eu estou semeando, né, para que nós possamos entender o que Deus está falando para mim e para você, que não é só receber Jesus como único salvador da sua vida e cruzar seus braços e achar que está tudo perfeito, que você não vai ter mais obstáculos na sua vida, que você não precisa fazer nada, que você pode cruzar seus braços e ficar aí numa boa. Mas engano daquele que pensa assim, meus irmãos, porque nós fomos chamados para a obra do Senhor, nós fomos escolhidos para a obra do Senhor, e cada um com sua missão, amém? Você com a sua missão, eu com a minha, e cada um vai responder para Deus aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer, quando fez com o coração, com amor, com empatia, ou quando fez só para se aparecer, né, para as outras pessoas, para receber aplausos e para ser reconhecido pelo ser humano. Então há dois tipos, né, de pessoas que tá aí fazendo, né, a missão que Deus mandou, um em obediência, fazendo para o Senhor, e o outro fazendo para si próprio, desobedecendo o que Deus está mandando. Então, né, a honra, a glória não é para o homem, a honra e a glória é para o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, vamos ler, depois a gente faz uma reflexão. Amém? Então, livro de Gálatas, no Novo Testamento, é quase lá no finalzinho, né? Antes de Efésios, né? Antes de Efésios é Gálatas. Capítulo 6, versículo do 7 ao 9, amém? Então vamos lá. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Então não adianta nada, né? Todo mundo tá aí numa boa, às vezes fazendo piadinha, às vezes fazendo, né, zombando das coisas de Deus. E você sabe que na palavra dele está escrito, né? Aqui a gente tem que entender que quando Paulo escreveu, ele escreveu para os irmãozinhos, né, convertido em Gálatas, né? Essa epístola, né? Mas nós sabemos que naquele tempo foi para os irmãos
que estava em Gálatas. E hoje é para mim e para você, hoje é para nós, né? Então, a palavra que foi para eles, hoje é para nós. Não mudou nada, não mudou em nada. Continua a mesma, porque a palavra de Deus sempre foi a mesma, né? Não tem mudança na palavra, mas tem mudança de quem recebe a palavra, amém? Glórias a Deus. Então, vamos lá. Então, portanto, tudo que o homem semear, né? Tudo que ele semear, isso também ele colherá. Então, é fato, meus irmãos, isso é real. O que você planta, você colhe. O que você semeia, né? Você vai colher. O 8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Entendeu? Entendeu, bênção de Deus? Qual a diferença de quem serve a Deus e de quem serve a si próprio? Então, olha só. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glórias a Deus. Então, essa é a minha meta, a sua meta também, né? Então, vamos lá, né? Não vamos desviar nosso olhar da cruz, que é o Senhor Jesus, que Ele está nos dando o ensinamento, a direção, e está, né, esperando que cada um de nós, vamos lá, né? Vamos colocar em ação aquilo que fomos chamados, vamos saber o que a gente está plantando, né? Porque quem planta colhe, quem semeia, aquela semente vai colher aquele tipo de fruto, entendeu? Bênção de Deus, porque tem o fruto de bênção e o fruto de maldição. Então, aquele fruto que você lançar, que você plantar, pode saber que você vai colher, entendeu? Então, hoje ninguém planta um fruto enganado ou sem saber. Todos nós sabemos que o que é bom será bom e o que é ruim será ruim, entendeu? Então, não tem como você plantar uma coisa boa e colher o ruim. E nem tem como você plantar o ruim e colher o bom. Não tem como, meus irmãos. A Bíblia nos deixa bem ciente do que é certo, do que é errado, do que é plantação boa e do que é plantação ruim, né? Então, vamos lá. Agora, o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, entendeu? Tem tanta gente desistindo hoje, né, de fazer o bem, não quer fazer mais o bem, não quer, acha que se alguém feriu, se alguém magoou, se alguém, né, ou desprezou, ele deve fazer o mesmo, e não é assim, né? Então, não cansemos de fazer o bem. Então, não tem limite para o bem, né? Fazer o bem até enquanto o outro está retribuindo, não. A gente não deve se cansar de fazer o bem, né? Porque você foi escolhido, né, para ser luz, não para ser trevas, né? Então, assim, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, porque é de cada um, meu irmão. Muitos vêm falar, muitos vêm apontar, mas só você sabe o que precisa mudar dentro de você. É só você sabe o que está aí de errado, porque Deus já sabe. Deus já sabe tudo, mesmo antes de você pensar, antes de acontecer alguma coisa, Deus já sabe tudo. Ele sabe mesmo o que eu estou pensando agora, antes de eu pensar, entendeu? Então, de Deus ninguém esconde nada. Do ser humano pode ser escondido, né? Porque o homem vê a aparência e Deus vê o coração, né? Então, vamos lá. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então, nunca desista. Nunca desista daquilo que Deus, né, colocou na sua vida. E nunca desista de fazer o bem, porque o bem você vai colher. Mas vai chegar no tempo certo, no tempo de Deus, né? O tempo de Deus é o melhor, é para mim, para você, para todos nós, certo? Então, agora o 10, né? Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, né? Tem tantos irmãozinhos aí, né? Com raiva, com mágoa um do outro, sem falar com o outro, porque não vai com a cara, porque o outro desfez, porque o outro não deu atenção, porque tem tantos porquê, meus irmãos. Mas agora eu te pergunto, você já perguntou por que você está fazendo isso? Por que você está retribuindo aquilo de ruim que o outro fez para você? Porque você não foi chamado para isso. Eu não fui chamada para isso. Então, a gente tem realmente tirar o eu, porque quem está agindo assim, o eu tá entronizado no lugar de Cristo, né? Porque Cristo não habita em corações assim, certo?
Então não adianta nada você bater ponto na igreja, você falar de Cristo para todo mundo e você não se converter. Entendeu? Se eu falar para todo mundo, né, do amor de Cristo, falar, levar a palavra para todos, mas eu não me converter, quem perdeu na história fui eu, porque eu não estava com o coração realmente limpo e entregue nas mãos de Deus. Irmão, se existe uma coisa fácil no mundo, assim, ó, muito rápido, é você ficar com raiva, é você se irar, é você, sabe, a toda parte ruim, ela vem assim, de uma forma, como um vulcão, né? É muito rápido, é instantâneo, né? Mas para você, né, usar o teu lado, que tem que ser o total de você, completo de você, o lado do bem, né? Fazer o bem, esse é mais trabalhoso, é esse o caminho mais delicado, né? Porque você tem que passar, né? Você tem que deixar tudo aquilo que você achava que ia ser bom para você e não era. Aquilo que você achava que o outro tem que fazer para você e não é assim. E aquilo que você acha que o outro tem que ser como você e não é. Entendeu? Porque é fácil, né? Num grupo de pessoas se identificar com um ou dois. E aqueles que você não se identificou? E aquele que eu não me identifiquei? É aqueles que Deus vai fazer com que a gente mostre realmente quem somos, né? Se somos convertidos de verdade ou se somos aparentemente convertidos. Porque no dia do juízo, meu irmão, não adianta você manter uma vida de aparência aqui, no dia do juízo você vai ficar. Você vai ser separado pro lado ruim, que é o inferno ou a salvação, que é o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Então a gente sabe que, olha, Deus está nos dando tempo e esse tempo é hoje. Porque o amanhã ninguém sabe, você está aí vivendo no mundo, assim como eu estou, como todos nós estamos, tendo a oportunidade, a chance de mudar, a mudança que é necessária, que é preciso ser feita, que é necessário para cada um de nós, mas tem muitos deixando para amanhã. E você já está ciente aí que o amanhã de muitos que espera chegar, não chega. O amanhã que muitos ontem estavam esperando chegar, não chegou. Então, a gente tem que ser sábio, tem que usar de inteligência, tem que ser inteligente, verdadeiro com Cristo. Amém? Estamos aqui para mudança. Não é mudança de aparência não, meus irmãos, porque você pode fazer um botox ali, você pode fazer um alisamento no cabelo ali, pode fazer uma troca de roupa de qualidade, pode ficar muito bonito, bem aparente, mas e dentro de você? E no seu coração, que é o que importa? Porque quando Jesus veio aqui ao mundo, ele não tinha bela formosura, ele não era, né, com uma aparência assim toda, né, que chegava, não, mas ele era o Salvador, ele era o próprio Messias, entendeu? Então, gente, cuidado com o que você está olhando. Se você olha a aparência, se você semeia coisa ruim, se você não está cuidando do seu coração, da sua vida, infelizmente, olha, Deus, né? Graças a Deus, Deus está dando oportunidade hoje, mas infelizmente para aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus no dia de hoje, deixar para amanhã. Entendeu? Porque talvez o amanhã não chega para nós, o amanhã não chega para você, ou o amanhã não chega para mim. Deus sabe o dia, a hora que cada um de nós vamos partir dessa parte, né? Desse período aqui na Terra, que nós viemos com uma missão. Nós nascemos, crescemos, vivemos esse pequeno tempo, mas com uma missão. E um tempo para transformação. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá fazer uma reflexão, né, meus irmãos? Eu quero que você guarde no teu coração, porque aqui é um aviso de Deus na palavra dele, escrita por um homem, né, que foi transformado
né? Todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo, né? Ele, de perseguidor, ele passou a ser servo do Senhor. Olha que, gente, é incrível, é incrível. Por isso que a gente não deve julgar, a gente deve semear, né, aquilo que é bom pra gente e para as pessoas, porque você não sabe qual é o coração que está tocando o coração de Deus, né? Porque Deus não vê como o homem vê. Por isso que tá aí, ó, esse mundo totalmente distorcido, né, dos valores, do que é, do que não deve fazer, do que deve fazer. As pessoas estão trocando tudo, fazendo justiça com a própria mão, e Deus é quem julga. É Deus é quem escolhe. É Deus é quem faz a obra. Não somos nós. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós não somos maior que o outro. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Você pode ter todos os estudos do mundo. Você pode ter todo o conhecimento do mundo em todas as áreas. Mas se Deus quiser levantar aquele que nem estudo tem, para falar umas verdades para você, umas verdades para mim, Ele vai usar. É porque é dele, é ele quem escolhe, é ele quem fala através dos escolhidos dele, amém? Glórias a Deus. Prepara o teu coração, meu irmão, prepara o teu coração, minha irmã, porque você sabe que se você está vendo esse vídeo é para você, tanto assim como para mim. Não olhe o que o outro fala, não escute o que o outro fala, né? Não olhe como ele está te olhando, te julgando, porque quem sabe do teu coração é Deus. E aquilo que está saindo da tua boca, se for verdadeiro, meu irmão, não há crítica, não há apontamento, não há discurso mais lindo do mundo que vai sobressair sobre o que você está fazendo para Deus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Então aqui a pergunta é básica, né? É uma pergunta para que nós façamos para cada um, né? Cada um fazer para si, né? O que você está semeando, meu irmãozinho? O que eu estou semeando, né? Então só a gente sabe, né? A gente e Deus já sabe antes, né? Saiba que a pessoa que semeia vento, ela colhe tempestade, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Cuidado, porque aqui não somos eternos. Entendeu? Benção de Deus. Aqui não somos eternos. Nós viemos com uma passagem curta, comparada a uma névoa. Sabe aquela neblina? Ela amanhece tudo tampado, tudo fechado, você não tem visão. De repente, olha, num piscar de olhos, some tudo, volta tudo a claridade. Então, a gente sabe que o nosso tempo aqui é curto, certo? Então, vamos fazer aquilo que nós viemos fazer de verdade. O mundo nos oferece tantas coisas, né? Tantas coisas superficiais, tantas coisas que pode, né? Que vai levar multidões de pessoas se não derem ouvido à palavra de Deus, né? Achando que a carne favorece a carne e esquece da alma e do espírito, né? E esquece do que viemos fazer aqui, por que estamos aqui, né? Então vamos lá. Aqui não somos eternos, vamos embora. Mas o dia do juízo em que vamos prestar conta de tudo, né? Vai haver um dia do juízo em que vamos prestar conta de tudo, porque tudo que plantamos também colhemos. Eu quero que você fique realmente com essa palavra no teu coração. Mude se você não mudou. Olhe a plantação que você está fazendo. Olhe a semente, a qualidade de semente, meu irmão, porque a nossa vida é feita de escolha, né? Você não pode botar a culpa em mim se você plantou uma semente ruim. Nem eu posso botar a culpa em você se eu plantei uma semente ruim. Porque aquilo que eu plantei eu vou colher. Então vamos cuidar, vamos fazer seleção do que a gente está plantando. Porque aí um dia nós vamos colher no tempo de Deus, amém? Glórias a Deus. Você recebe essa palavra no teu coração. Eu recebo no meu coração, porque Deus, eu sei, a misericórdia de Deus é tão grande por mim e por você. E eu sei que eu não sou perfeita, você não é perfeito, o ser humano nenhum é perfeito aqui na Terra. Mas estamos mudando, estamos no caminho da direção certa, estamos seguindo, obedecendo, mas seja você verdadeiro com Deus, seja você verdadeiro com você, para depois você ir a campo, a trabalho,
Porque se você não estiver bem aqui dentro, meu irmão, se você não tiver certeza do que você quer para a tua vida, não adianta nada você ocupar a tua vida com coisas, né? Fazendo coisas para que as pessoas vejam, mas não é de coração, então para Deus não vale. Entendeu? Então o recado de Deus é esse hoje para mim e para você. Nós estamos aqui, né, não para julgar e nem para apontar o dedo, nós estamos aqui para nos ajudar. Então eu creio em Deus que essa palavra vai tocar no teu coração assim como tocou no meu coração. E eu creio que tudo que foi falado aqui hoje foi escrito há muito tempo para aquela geração, é escrito para nossa geração e não tem uma vírgula, um ponto a menos ou a mais. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é verdadeira. Ela vem trazer transformação, ela vem trazer uma clareza, uma transformação de visão, de audição, uma transformação do falar, do comportamento, mas só a palavra de Deus só faz isso naquele que realmente quer ser mudado. Amém? Então, receba no teu coração a paz do Senhor, o entendimento que o Senhor vai te dar e transforme a tua vida, meu irmão, enquanto há tempo. Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos ficar firme, né? Obediente, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Essa palavra hoje falou ao meu coração e vai falar muito, muito ao seu coração. Amém? Deus abençoe. Sábado, depois do meio-dia, eu venho, né, fazer a live. Convido você para estar junto comigo. É depois do meio-dia. O horário certo eu não sei, né? Mas é depois do meio-dia. Então eu convido você para estar junto comigo. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu coração. Que seja verdadeiramente transformado. Amém? Deus te abençoe, meu irmãozinho. Deus abençoe a todos nós. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém?